Bom dia! Que maravilha! Estamos aqui num lugar maravilhoso, né? Eu não vou agora ocupar tempo mostrando o local, porque a gente quer ser breve no comentário da lição de segunda-feira, né? Essa semana nós estamos dando regras para engajamento. Tá aparecendo ao contrário aí por causa da câmera, mas é regras para engajamento. E a gente viu na lição de sábado sobre Elias contra os 400 profetas de Baal, né? Que a adoração deles era a adoração ao diabo, que toda a adoração feita, que não é feita ao Deus verdadeiro, não existe Deus verdadeiro, só existe um Deus, então é sempre ao diabo que se adora, quando essa adoração não é feita para Deus. Ok? Isso ficou bem claro no sábado. No domingo nós falamos de um anjo atrasado, que foi Gabriel, né? E por que Gabriel se atrasou? Ele se atrasou porque Ciro, rei da Pérsia, estava ali resistindo. Era necessário que Deus movesse o coração de Ciro em relação ao povo de Israel, ao seu povo, e ele estava resistindo durante 21 dias, exatamente o tempo que Daniel entrou em jejum, em angústia, em agonia diante de Deus. Isso mostra que existe um grande conflito que nós não vimos. Tem um grande conflito muito claro diante de nós, para todo lugar que nós olhamos, em todos os aspectos da vida do planeta, a gente tem evidências desse grande conflito. Mas existem evidências do grande conflito, existem coisas do grande conflito que não são visíveis. E aquela passagem, a passagem de ontem, mostrou exatamente isso. Que durante 21 dias, Gabriel teve que contender com o rei Ciro, né, da Pérsia, para demover o seu coração em favor ao povo de Deus. Depois disso, as coisas aconteceram, né? Hoje, segunda-feira, nós temos aqui o dragão do Apocalipse, né? O dragão do Apocalipse. Uma coisa importante aqui, falando sobre essas regras de engajamento, é que Deus permite que o diabo atue, mas lhe impõe limitações, inclusive limitações temporárias, de tempo. Aqui diz que o diabo é descrito como o grande dragão que se opõe e seduz a todo mundo. E em certa passagem diz: ai de vós, moradores da terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta. E lá em Apocalipse 13, 1, 8, revela essas limitações de atuação do inimigo. Houve uma limitação de 1.260 anos, 42 meses, né, que transformados em dias, anos, vai para 1.260. Quando começa esses 1.260 anos? No ano de 538, com o Código de Justiniano, que empossou o bispo de Roma, Virgílio, e deu poder político-religioso à Igreja de Roma, né? Ali, a besta que emerge do mar recebeu um poder, uma autoridade política, e foi constituído ali um poder político-religioso que imperou sobre aquela civilização durante 1.260 anos, até o ano de 1798, que foi quando houve a Revolução Francesa, né? A França foi o primeiro país que se declarou oficialmente ateu, declarando a morte de Deus. O deputado Didier chegou a dizer: nós vamos enforcar o último rei nas tripas do último padre. O instrumento da guilhotina foi inventado nessa revolução exatamente para executar
os padres, os religiosos e as autoridades governamentais. Durante vários dias, eles fizeram um verdadeiro carnaval nas ruas de Paris, declarando a deusa da liberdade como sendo o seu Deus, né? Então, acabou-se a religião ali naquele local e todos passaram a ser materialistas, ateus, e cultuando a liberdade como sendo o seu Deus, né? No entanto, aqui está escrito o seguinte: também é descrito como o líder que está por trás dos reinos terrenos que perseguem o povo de Deus ao longo dos séculos. Ou seja, até hoje, né, a gente vê as notícias políticas e muitos tomam partido de um lado, outros tomam partido de outro. Eu mesmo tenho o meu viés político, mas eu tenho uma consciência absoluta que por trás de todo o viés político existe Satanás. E no fim do tempo, eles se unirão para perseguir o povo de Deus, né? No fim, o Senhor triunfará. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Existe o grande conflito, estamos no meio dele, mas Deus tem um plano muito bem definido e que está sendo cabalmente executado. Então, nós que estamos participando desse contexto, desse cenário, temos que ter em mente de que o fim é Jesus vencendo. E se nós realmente nos unirmos a Jesus pela obediência, pela fidelidade, abandonando o mundo e realmente nos unindo à lei de Deus, à palavra de Deus, ao reino de Deus, às ideias de Deus, nós venceremos com Ele. Ele disse: no mundo terás aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então, se você está passando